Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura do alimento diário. O alimento diário que tem o nome A Perseverança da Esperança. Vamos para a segunda semana, segunda-feira, que tem o título A Fé nos reconecta com Deus. E o ler com oração está em João 13:31, que diz assim: Disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Vamos começar. Nesta semana, seremos introduzidos no amor de Deus. Veremos que, pela fé, o Pai conectou-se com o nosso espírito por meio de Cristo, fortalecendo nosso homem interior. Uma vez ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, passamos a ser supridos pela seiva santa para manifestar a natureza de Deus, que é o amor. Além disso, para que haja uma esfera de comunhão e amor, deve haver luz para expor os obstáculos a serem removidos, desimpedindo então nossa conexão com Deus e com os irmãos. Assim, Cristo habitará em nosso coração e desfrutaremos de toda a sua plenitude. Por fim, veremos como praticar o amor ágape, o qual edifica a igreja e apressa a volta do Senhor. A obra de Deus é o resultado do labor de amor de cada irmão. Não servimos buscando vantagem pessoal, pois, como filhos e servos de Deus, desejamos cumprir sua vontade. Por essa razão, falaremos mais a respeito do labor de amor, pois é um assunto que merece muita atenção. Nossa história de reconexão com Deus começa com a fé. O homem e toda a criação estavam conectados a Deus. Todavia, Eva foi enganada pela serpente e provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, induzindo Adão a fazer o mesmo. Com isso, o pecado e a morte entraram no mundo pela raça humana, que foi corrompida. Deus, por ter um propósito eterno para o homem, posteriormente enviou seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz, realizando a redenção. Hoje, pela fé, ao crer nessa obra de salvação, recebemos a vida divina e somos reconectados a Deus. Isso é o novo nascimento, pois nascemos do Espírito e finalmente nosso espírito humano foi reconectado a Deus. Essa história provém da fé. Nada fizemos a não ser ouvir e receber a palavra do Evangelho, crendo no Senhor Jesus Cristo e crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, confessamos com a boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Desse momento em diante, fomos conectados a Jesus Cristo e não pertencemos mais a nós mesmos. A fé é a porta de entrada para acessarmos as coisas espirituais, celestiais. Ela nos dá acesso à dimensão de Deus. Apesar de sermos pobres mortais, podemos acessar as coisas imortais e nos encher da vida e natureza de Deus, que é amor. Assim, dia após dia, nossa alma recebe mais desse amor. O capítulo 13 do Evangelho de João descreve a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Esse capítulo serve de contextualização para melhor compreendermos os capítulos 14 a 17. Naquela ocasião,
Jesus revelou que um de seus discípulos haveria de traí-lo. Logo depois, Judas Iscariotes deixou a ceia para realizar os ajustes finais da traição. Com a saída de Judas, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Satanás julgou que poderia pôr fim ao plano de Deus, já que Jesus seria crucificado e morto, enganou-se. Com a morte de Jesus na cruz, Deus Pai foi glorificado, ressuscitando o Filho. Leiamos. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disser aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. A partir desse momento foi revelado um grande mistério. O homem pode ser levado para junto do Pai por meio da morte e ressurreição de Jesus. O Filho sempre esteve no Pai, porém, antes da consumação da obra de morte e ressurreição, Jesus não tinha condições de levar os discípulos para o Pai. A morte de Jesus trouxe a eterna redenção. E Deus Pai, ao ressuscitar Jesus, deu cumprimento ao que está escrito em Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Desse modo, o homem Jesus foi gerado como filho primogênito de Deus e foi recebido na glória. A partir de então, Jesus estava apto a levar os discípulos para onde ele estava. Finalmente, amados irmãos, por meio de Jesus temos condição de também estar no Pai. Aleluia! Pergunta: hoje, o que nos possibilita estar junto do Pai? Por meio da morte e ressurreição de Jesus, irmãos, né? A obra ali foi consumada. E o Senhor, como homem e homem perfeito, varão aprovado por Deus, se tornou primogênito, né? E graças ao Senhor, né? Ele abriu um caminho pelo qual podemos ser salvos, né? Podemos acessar o Senhor, ir a Deus através desse caminho. Satanás, ele pensou que tinha vencido, atrapalhado todo o plano de Deus, quando o Senhor ia ser entregue, né? E morto. Mas aí ele se enganou, né? Ele se enganou. Graças ao Senhor, isso foi uma morte maravilhosa, né? Que mudou a vida de cada um de nós, que cremos e recebemos o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Jesus é o Senhor. Ótima segunda-feira. Até mais. Amém.